Em 2011, o Disco Direito Humanos recebeu 82.281 denúncias de violação dos direitos humanos, dos quais 84,7% correspondem ao abuso contra menores. O abuso sexual correspondia a 11,53%. Em 2012, esse número foi para 20%, e os números continuam crescendo. O abuso pode ser definido como contato ou interação entre uma criança ou adolescente e alguém em estágio mais avançado, na qual a criança ou adolescente estiver sendo usado para estimulação sexual. Além de que todos imaginam, a interação não é necessariamente o contato físico, mas também inclui exibicionismo e assédio, por exemplo. Chorei novamente, mas desta vez a lágrima me afogou na lembrança daqueles dias quando criança, quando eu ainda era inocente. Mas isso não é uma realidade distante. Das vezes que dormia lá, ao apagarem-se as luzes em tortuoso escuro, tremendo o corpo todo inseguro, ouvia baixinho: venha cá. Não tem uma faixa específica, tá? Tem todas as idades. De 0 a 18 anos, né? Todas as idades tem bastante, tá? Jaraguá do Sul, assim, tem bastante. Que é a realidade que eu conheço, que eu posso falar por estar trabalhando aqui. Talvez o que aconteça mais é que a partir dos 6, 7 anos, ele é mais evidenciado porque a criança já fala. Ela já diz o que aconteceu e aí as coisas aparecem mais. Porém, as crianças com menos de 6 anos também sofrem a violência. E também outro fator que influencia bastante é a entrada deles na escola, porque eles estão sendo casos só com pai e mãe ou com quem pudesse esconder o fato, né? E na escola a criança ela é vista, né, por professores e outros colegas, então é mais difícil esconder. Então eu também acredito que né, acima de 6 anos, assim, nos meus atendimentos o que eu percebo assim que tem chegado mais casos é entre 6, 7, até uns 12 anos, assim. De alguns sinais que aparecem, principalmente na escola, né? A criança muitas vezes ela fica mais apática, não fala muito, né? Dependendo também da situação, ela começa a aparecer mais alguns sinais mais sexualizados na criança. E Cai o rendimento escolar. isso. Ela fica mais sozinha, não quer tanto contato com o outro. Ela geralmente apresenta, então, a dificuldade de aprendizagem, porque ela não consegue se interessar por outras questões. A autoestima dela é comprometida, é uma autoestima baixa, aí ela começa a negligenciar o corpo, né? São essas... E existem outros sintomas físicos também, quando a criança é pequena, como a enurese, que é quando ela deixa escapar a urina, né? E às vezes isso acontece, a gente já atendeu casos onde isso acontece até na sala de aula, no pátio da escola. Então são esses sintomas relacionados com as partes íntimas, né? No caso geralmente dos meninos, eles defecam também nas roupas. Mas esse é um dos sinais. Nenhum desses sinais sozinho ele deve ser levado em conta. Tem que ser um conjunto, tem que ser feita uma análise desses sintomas, no caso. Algumas crianças, adolescentes, eles querem ficar feios, né? Para não chamar atenção. Para não chamar mais a atenção do abusador. Então, às vezes, começa a colocar uma roupa mais fechada, mais comprida, né? Ou então a menina vai lá e corta o cabelo bem curtinho para não chamar atenção.
procurando se enfeiar, digamos assim. Eu deitava desconfortável, ele me pegava no colo, sussurrava: "Não seja tolo, você é tão adorável." De casa, né? Ou bem próximo. Muito próximo da família. Sim. E muitas vezes é aquele, tipo, vizinho, né? Por exemplo, tem o pai lá de família, que é todo certinho, que não aparece, assim, que diga, o abusador não tem cara, né? Não. Então, assim, geralmente ele é um tio querido, às vezes Perante um pai, a sociedade, perante a ele é uma sociedade. pessoa ótima, tu nunca vai dizer que ele é um abusador. É. Trata Por muito isso bem que a sua vítima, né? Por isso que Trata depois bem é as difícil até das pessoas acreditarem que ele fez isso. Geralmente tem toda uma questão de sedução, né? E tem que convencer a criança que aquilo é bom, a criança ou o adolescente, né? Como forma de convencimento, com presentes, com bombom, com passeios, são várias formas de sedução mesmo. Ou em contrapartida de aparentar uma coisa que não é para a sociedade. Para a criança, ele ameaça muitas vezes. Se você contar para alguém, eu vou matar tua mãe, vou matar teus irmãos, vou fazer mal para ti. A tua mãe vai te expulsar de casa, ela não vai acreditar em ti, então eu não conto. E daí a criança fica segurando aquilo e não fala para ninguém. Hoje também o que a gente tem atendido bastante na nossa equipe é de adolescente, o adolescente que está entrando na puberdade e faz aqueles jogos sexuais com crianças menores. Então isso também a gente está pegando bastante agora. Também é um perfil, né? Que a gente tem que estar estudando e ver o que está acontecendo. E hoje me veio a lembrança desses dias, malditos dias, de pura tristeza e covardia, fazendo de mim um vazio sem esperança. Olha, pra mim bem mais raro chegar um caso de mulher que tenha sido abusadora. É bem mais comum um homem. Geralmente a mulher sabe, Ela é cúmplice, ela é cúmplice, ela sabe o que está acontecendo e por algum motivo não consegue fazer a proteção da criança. Às vezes, muitas vezes, ela também é vítima de algum tipo de violência para ser cúmplice lá de quem está praticando a violência. Então ela também precisa ser fortalecida para conseguir fazer a proteção da criança. E também a violação de direito, né? Acontece dentro de casa, ela sabe o que está acontecendo, mas ela ajuda o abusador no sentido de não deixar essa situação vazar. Às vezes ele é o único provedor da família financeiramente, né? E daí, se ela sabe que se denunciar, ele pode ir preso. É o abuso velado que a gente chama. Ou às vezes é até assim, ela não tem essa questão. Quem sustenta a casa, em alguns casos que a gente atende, é a mulher, só que ela não se dá conta disso. Ela fica numa dependência afetiva, emocional, e que é bem pior para trabalhar. Às vezes não quer terminar o casamento. Às vezes até também perante a sociedade, o que vão falar da gente, da minha família. O abuso por parte da mulher ele acontece também. É raro, é mais difícil, mas acontece. Às vezes até em forma de aliciamento. Fiz o que você pediu, não contei pra ninguém, soterrei em mim. O trauma perdido, trancafiado até o fim. Vejo no céu, o anjo sorriu. O CREAS, que é aqui onde nós trabalhamos, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a gente trabalha com violação de direito, não é só a questão do abuso sexual, da violência sexual, são diversas violências, né? E a gente tem que atender a família toda. Então a gente insere essa família, faz o atendimento no sentido de fortalecer essa família e de fazer alguns encaminhamentos. A criança que foi abusada, geralmente, quando é feito o boletim de ocorrência, ela já passa por todo um processo lá de hospital e ela são tomados alguns cuidados médicos com ela, depois ela é encaminhada para cá para que a gente fortaleça a família. A terapia ela é encaminhada para o CAPS-I hoje, que funciona na saúde, são eles que fazem os atendimentos. Né? Nós trabalhamos mais com a questão a gente não faz muito atendimento individual, é mais em grupo, a gente tem grupo de criança, grupo de adolescente, grupo de mulheres,
né? É mais no sentido mesmo de estar fortalecendo e fazendo outros encaminhamentos. Fortalecer o grupo familiar até para que outras situações não voltem a ocorrer. Né? Essa criança já foi vítima uma vez, porque ela ou outra criança da família não seja vítima de uma outra situação. Encaminhamento, né? O CAPSI, para quem não sabe o que é, né? É Centro de Atenção Psicossocial, né? Daí o atendimento psicológico clínico, que é aquele semanal, é feito lá com a criança, né? Porque às vezes os pais colocam os filhos em risco e não percebem, então a equipe também orienta, né? Para evitar um outro abuso, né? E também garantir que a criança tenha o atendimento no CAPS, né? Porque às vezes os pais não levam, né? Ou eles não estão sendo chamados para atendimento, então a gente acompanha essa transição para o CAPS. E ocorre muitas vezes que a família ela é encaminhada para nós por uma outra questão, por exemplo, uma questão de negligência, de pobreza extrema. E a gente passa a fazer esse acompanhamento, então a gente foca muito na escola, que é onde a criança está no dia a dia, nas visitas domiciliares e tudo mais, e daí a gente passa, junto com os professores, a gente começa a perceber alguns sintomas, que é o que já foi falado aqui. E aí a gente acaba descobrindo no meio do caminho essa questão do abuso. Às vezes a própria família não tem conhecimento da violência, né? Geralmente o abuso nunca vem sozinho. Não. Sim, é isso que Já vem muita questão da negligência. Porque a mãe e o pai, eles não têm essa questão da função protetiva em relação à criança. E aí acabam deixando a criança muito vulnerável. E aí que pode acontecer um abuso, né? Às vezes deixa lá com um tio ou uma pessoa que mora na casa. Às vezes traz pessoas estranhas para morar dentro de casa e não tem esse cuidado com a criança. E acaba acontecendo o abuso. Me perdoe, mundo, não consegui te falar da dor do abuso, do maldito olhar, do fete do pai, do bandido imundo. A prevenção ela se dá de uma forma maior, assim, que é em relação às campanhas que são feitas, o Disque 100 hoje que está bem ativo, que é quando você denuncia, porque assim, você não vai denunciar quando você tem certeza. Se você tem a suspeita de que tem alguma coisa errada, você pode denunciar, isso vai ser averiguado, geralmente pelo CREAS, né? Então, essa é a parte da prevenção e a gente tem o Centro de Referência Social, então ele trabalha com a prevenção, né? Tratamento clínico, prevenção. Geralmente ele está colocado em comunidades, né, que já tem Mais vulneráveis, apresentam uma vulnerabilidade latente, assim. Se não através de panfletagem, quando tem campanha, né? Auxiliando a base também, Sim. é que nem elas falaram, a gente trabalha por encaminhamento do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do CRAS, o CRAS também tem feito encaminhamento também. Que a gente vê que a família não está fazendo a função protetiva. A gente sugere o abrigamento também, que também faz parte da rede de proteção. Se a família não consegue cumprir o papel dela, né, a criança pode ir para o abrigo. Tem o Disque 100, né, que é uma denúncia. Quem vai fazer a denúncia tem que ter bastante dados, porque eles pedem bastante informação, né? Mas ela pode ser feita anonimamente. E o Conselho Tutelar aqui do município, que é 3371-0324, né? Se eles acharem, eles vão fazer a primeira averiguação, se eles acharem necessário, eles encaminham para o CREAS, né? Ou então na polícia direto, né? Na hora que presencia alguma coisa, que acha que está alguma coisa acontecendo, já chama. Aparecem nos grupos, né? Às vezes a gente está fazendo atividade, ali, alguma coisa com a criança, que aí acaba aparecendo algum sinal, que daí a gente já fica mais atento e aí vai para o atendimento mais individualizado, onde muitas vezes ela acaba abrindo o que aconteceu. Através de desenhos, de jogos, de brincadeiras, sim, em atendimentos com elas. A gente tem a brinquedoteca ali, aí a gente faz esse atendimento. O pedagogo, psicólogo, o assistente social no grupo consegue visualizar isso bastante também. E aí você vai juntando informações até chegar no... E aí a gente encontra formas de estar perguntando também, ou de estar direcionando para isso, né? Me perdoe, pai. Me perdoe, mundo.